Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre prosperidade e abundância, um assunto super relevante, importante, extremamente complexo e abrangente. Eu falei sobre esse tema em um vídeo alguns meses atrás, teve bastante repercussão, então eu quero voltar nesse assunto para a gente conversar porque tem muito para se falar sobre esse assunto. Eu falei no vídeo anterior sobre a transformação, né, que eu tive no processo da gravidez, né, do antes da gravidez, mas depois do nascimento da Alice, que é uma transformação para as mulheres de forma muito brusca e muito profunda. E quando a gente pensa, né, em nós como seres humanos, homens e mulheres, a gente tem que entender o seguinte: na nossa vida como um todo, nós temos várias áreas na nossa vida. E quando uma área não está indo muito bem, ela pode afetar todas as outras áreas. E nem sempre a gente consegue sozinho identificar o que está acontecendo. Então, chega um momento que as coisas não andam, que a gente não consegue, que as coisas empacam, que não flui, que não anda. E às vezes é um detalhe pequeno, sempre falo sobre isso, é um detalhe pequeno que faz a grande diferença. Encontrar esse detalhe é que às vezes a gente não consegue fazer sozinho. Então, uma das coisas que eu trabalho bastante com os meus clientes é a questão da crença. Então, o que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito, seja bom ou seja ruim. Tudo que eu acredito é uma crença minha, que de alguma forma eu adquiri durante a minha vida, com a minha criação, com as pessoas com quem eu convivo, com um livro que eu li, com uma música que eu ouvi, com um filme que eu assisti, enfim. Existem várias formas da gente absorver uma crença e muitas vezes não se dá conta dessa crença. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, vou falar só sobre isso. Hoje o que eu quero falar é sobre um detalhe que pode fazer grande diferença na nossa vida, que é a questão do falar não. Então, muitas pessoas ainda não conseguem falar não. Muitas já aprenderam, né, já entenderam que isso faz parte do sucesso para cada um, para a sua vida, que é importante falar não. Mas muitas pessoas ainda estão empacadas nessa questão. Por quê? Porque falar não é algo extremamente necessário. Então, quando a gente pensa num filho, por exemplo, o ato de falar não é um ato de amor. Eu preciso falar não. Por quê? Porque essa criança ela vai crescer, ela vai ser adulta um dia, é assim que a gente espera e deseja, e ela vai receber um monte de não na vida dela. Então, o não, quando é criança, é extremamente importante, porque você já está preparando aquela criança para uma frustração que vai acontecer. Ela vai receber, em todo momento, a gente recebe vários nãos na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre falar não, é extremamente importante que a gente tenha consciência do poder e da importância desse posicionamento. Então, quando eu falo sim, eu preciso ter consciência de que eu já estou falando não. Então, a gente pensa que quando eu tô falando sim, porque eu não sei falar não, então eu fico falando sim para todo mundo. Aí a pessoa me pede, eu falo sim. Aí a outra me pede, eu falo sim. Aí o que acontece? Eu não tenho tempo, eu não consigo fazer minhas coisas, eu não consigo colocar meus projetos em prática. Então, para quem que eu tô falando não? Eu tô falando não para mim, para os meus projetos, para as coisas que eu quero fazer de fato. Então, eu já falo não. Então, prestem atenção sobre isso. Se você acha que você não está falando não, você está se enganando, porque você já fala muitos nãos todos os dias através do sim que você dá, daquele sim que você aceita. E as pessoas começam a abusar, porque tem muita gente espertinha que percebe, e aí o que ela faz? Muitas vezes no ambiente de trabalho, por exemplo, aquele ali, né, quer ser o bonzinho, então ele tá falando sim para todo mundo. Então vou passar um monte de coisa que ele vai falar sim, vai aceitar. E a pessoa se aproveita dessa situação. Então,
cuidado, né? Cuidado, porque pessoas que conquistam os seus objetivos e conseguem seguir um planejamento são pessoas que dizem não. E para falar esse não, existem várias formas de falar não. A gente não precisa ser rude, não precisa ser grosseiro de forma alguma, mas a gente precisa, de alguma forma, colocar os limites dizendo não é uma forma. Então, preste atenção. Eu fiz essa semana um e-book, divulguei, né, no Instagram, no Facebook e para alguns grupos, né? Está disponível lá no grupo do Telegram esse e-book com 3 exercícios e deu uma repercussão sobre esse assunto, né? Exercícios para que a pessoa consiga falar não. Então, parece que é algo pequeno, que é algo simples, mas algumas pessoas ainda estão esbarrando nessa questão. E quando a gente fala de prosperidade e abundância, como eu vou ser próspero na minha vida, de todas as formas, aqui eu não estou falando só da questão financeira, tá? Porque prosperidade e abundância, ela não está relacionada só à questão financeira. Ela está relacionada a qualquer área da nossa vida. Relacionamento, família, espiritualidade, enfim, carreira, qualquer área da nossa vida eu posso pensar em prosperidade e abundância, e aqui eu estou falando de uma forma geral. Então, toda pessoa que consegue ter fluidez para a sua prosperidade e abundância, ela tem que saber falar não. Então, esse é um ponto onde a gente começa a fazer uma autoavaliação e prestar atenção. Será que eu estou falando os nãos que eu preciso dizer para as coisas que eu quero? Eu estou alinhada com a... Então, ter alinhamento nada mais é do que eu saber o que eu quero, as coisas que me fazem bem e a forma como eu estou me comportando. Então, focando nessa questão do falar não, será que eu estou falando não para as coisas que realmente eu não quero fazer? Ou será que eu estou falando não para as coisas que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer, com aquilo que eu me sinto bem? Então, o alinhamento para que eu tenha mais fluidez na vida, prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida, eu preciso parar para pensar nessa relação. Como eu estou me comportando com as outras pessoas, no relacionamento com as outras pessoas. Porque falar não está ligado ao relacionamento. Então, eu estou me relacionando de uma forma positiva para mim e para os outros, porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa ela acha que ela está ajudando, ela acha que ela está sendo importante na vida de alguém, mas ela está atrapalhando, ela está sufocando, não é o que a outra pessoa quer, é o que ela quer. Então, parem para prestar atenção nisso. Parem para prestar atenção se o que você está fazendo está sendo bom para você e para outra pessoa, ou se está sendo bom somente para uma das partes. Se estiver sendo bom somente para uma das partes, tem algo errado. Então eu já preciso prestar atenção nessa questão. Então por que eu não estou dizendo não? E para quem que eu estou dizendo não? De alguma forma eu estou dizendo. Então prestem atenção, o alinhamento, ele nada mais é do que eu parar para pensar nas coisas que eu quero, que eu gosto e como eu me comporto em relação a essas coisas. Quais são os comportamentos que eu tenho, o que eu falo, o que eu penso em relação a essas coisas? Elas estão alinhadas ou eu estou andando em direcionamento oposto? Eu falo que eu quero alguma coisa, mas não é assim que eu me comporto. Então, quando isso acontece, não tem alinhamento. E aí não tem prosperidade, não tem abundância. Eu não consigo ter fluidez, porque isso está controverso. Então não tem alinhamento. Quando eu tenho alinhamento com aquilo que eu quero e com aquilo que eu faço, que eu penso, como eu me comporto, existe a fluidez natural, Então é como a gente vê quando alguém faz aquilo que gosta, quando faz aquilo que se sente bem, que a coisa flui, Que ela se sente bem, ela fala, funciona, prospera.
Então a gente tem certeza que aconteceu um alinhamento.